Eu falei, Uau. nossa, velho, irado. Eu quero muito fazer isso daqui também. E aí, eu fui pro YouTube. O melhor professor que eu tive na vida, aprender como fazer edição de vídeo, tratar áudio, para que eu pudesse, com base no conhecimento que o meu pai me colocou ali para ter os primeiros passos, também gravar os meus vídeos. Então, quando eu era pequeno, 11, 12 anos de idade, eu comecei a postar vídeo no YouTube sobre música, né? Deu tocando os meus covers, fazendo aqui minhas coisas com meus amigos e tal. Nunca levei como uma profissão, alguma coisa muito séria. Era brincadeira de criança, sabe? Era coisa que eu gostava de fazer. Que demais. Só que aí, o que aconteceu foi que eu comecei a priorizar a escola, e isso foi ficando um pouquinho de lado, mas aquele conhecimento do YouTube, ele sempre ficou comigo, eu tive o hábito. E aí depois, 2 anos depois, meu pai sofreu uma tragédia, ele faleceu, acabou deixando uma quantidade de dinheiro que um moleque de 13 anos não deveria entrar em contato, ainda mais com as circunstâncias que isso foi necessário de acontecer. Você perdeu o pai com 13 anos? Com 13 anos, cara, por acidente de carro. Então, de repente eu me deparei com uma quantidade de dinheiro que eu não tive acesso naquele momento, porque... Você é filho único? Não, eu tenho 2 irmãs. Tá. Então, naquele momento, eu comecei a pensar, caramba, cara, eu não teria acesso a esse dinheiro se não fosse essa circunstância, então basicamente vou considerar como se isso não existisse. Mas eu vou usar pra ele alguma coisa que meu pai me deixasse, ficasse orgulhoso, né? Porque, pô, o dinheiro que ele suou a vida inteira pra me deixar é uma coisa que eu, por algum motivo, sei lá, pensava em ele ficar me olhando e falar, putz, ele vai ter que sentir orgulho nisso daqui que o filho dele tá fazendo. Então, eu comecei a me perguntar, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Então, quando eu estava fazendo ensino médio, eu achava que eu ia fazer medicina, era o meu sonho. Fiz faculdade comecei a fazer faculdade de medicina, mas depois eu larguei. Nisso que eu larguei a faculdade de medicina, aquela pergunta de, putz, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Ela deixou de ser, assim, de ter uma resposta. Porque quando eu ia fazer medicina, ficou muito claro, eu ia construir um consultório médico, pagar o aluguel, comprar os equipamentos, sabe? Usar o dinheiro que meu pai tinha me deixado para fazer alguma coisa que fosse pertinente com o caminho profissional que eu ia tomar na vida. Não foi, porque eu larguei. E aí depois eu fui de novo fazer o pré-vestibular, decidi fazer engenharia, porque eu gostava muito de matemática, física, química, me amarrava e eu era bom na escola. Fui fazer engenharia. E aí lá, eu comecei foi um dos momentos de maior disrupção assim, da minha vida, porque eu tive contato com uma iniciativa chamada de Empresa Júnior. Você está familiarizado com Empresa Júnior? Já ouviu esse conceito? Não. Eu vou te explicar aqui. Legal. Muito legal, assim, da galera que tá na faculdade. Quero saber. Pô, procurar. Sabe, cara, Empresa Júnior é o seguinte. É uma empresa que tem CNPJ, que paga imposto, do mesmo jeito que todas as outras empresas normais que existem. Só que ela é gerida única e exclusivamente por alunos universitários. A empresa tem uma sede dentro do ecossistema, dentro da faculdade, e todo mundo que faz negociação com o cliente, que vende projeto, que elabora estratégia de marketing, que elabora planilha de resultado financeiro, é aluno. Então, eu entrei nessa iniciativa aqui, eu fiz o processo seletivo, passei. Eu, de repente, vi um mundo se... Então, perfeito. Você precisa passar por um processo seletivo para você fazer parte... Da empresa você entrar na empresa júnior. Tem, com certeza. E nesse caso, você foi na faculdade no Rio de Janeiro? O FRJ. Tá, foi. Perfeito. Então, desculpa, quantos anos você tá hoje, Breno? Agora, com essa pergunta, eu vou pedir até pra você chutar, mano. Quanto você acha aí que eu tenho agora? Cara, não sei se você tá falando... Não, eu não vou ficar ofendido. Pode chutar 26? aí. Não, eu tenho 24, cara. 24? Pô, você é bem novo. Interessante. Eu imaginei 26 pelo nível de experiência e pelo nível de desenvoltura que você consegue compartilhar seu conhecimento. Porque você fala muito bem. Você tem uma voz que me lembra muito dublador de filme. Nossa, pois muito obrigado, meu amigo. Eu fico feliz. Agora eu falo até mais pertinho do microfone. E sabe aqui. o quê? Dublador de animação. É mesmo? Porque é uma voz solta, uma voz versátil. Parece que você tem experiência com rádio. Mas desculpa, 24 anos, bem vividos e numa trajetória de aprendizado ainda, né? Com bastante conhecimento acumulado já. Com certeza. E aí, continua. Empresa Júnior passou... Velho, então foi a experiência mais transformadora da minha vida. De longe. Porque a Empresa Júnior, ela mostrou que a solução para o inconformismo que eu tinha na faculdade era simplesmente aprender conhecimentos que eram aplicáveis. Porque até então eu tinha aula de cálculo, de álgebra linear, de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, e eram coisas que até então eram o caminho que eu tinha que seguir. Eu tinha que aprender porque eu tinha que tirar boas notas, porque na minha cabeça, eventualmente, eu ia chegar perante uma entrevista de emprego, eu ia falar com o empregador, e o cara olhar meu CR e falar, contratado, parabéns, sabe? E assim, minha vida ia ser resolvida desse jeito. Mas na Empresa Júnior eu vi que não. Eu fiz processo seletivo. Eu fiz a primeira entrevista que eu tive com
empregador foi um outro membro, um moleque, que nem eu, que já tinha entrado antes na empresa júnior, ele tava lá me entrevistando. Perfeito. E ele me deu um case para fazer, para testar a minha capacidade de raciocínio lógico. E aí ele começou a falar sobre números, né? Como eu tava fazendo engenharia, a empresa júnior era de consultoria em engenharia de produção. Então, ele começou a falar um case, eu falei, cara, eu acho que se a gente conseguir projetar a receita que vai vir da gente fazer isso aqui, e comecei a dar umas, né, com base no case que ele falou. E o cara falou, putz, cara, maneiro isso daqui. Ele anotou lá, enfim, isso foi a última etapa, passei. Lá dentro, eu vi que existia um outro mundo. Um mundo de você poder assumir responsabilidade sobre as suas próprias atitudes e você ver um resultado claro em relação ao que você faz. Porque na faculdade não tem isso, assim. Você é dado a matéria e você sabe que você aprendeu porque você tirou uma boa nota, mas você não sabe como isso reflete no mundo de fato. Cara, na empresa júnior, você vende projeto para cliente. O cara vem até a empresa, ele paga, de verdade. Você senta, você negocia com ele. Se você fechar, foi por causa de você. Você foi um bom vendedor, você conseguiu atribuir proposta de valor para aquilo que ele estava querendo comprar no primeiro momento. Então, isso depende de você. É uma coisa que eu nunca tinha aprendido antes. Comunicação, cara, liderança. Porque lá você tem os squads, você tem as equipes, sabe? Você é líder de outras pessoas também. Isso eu nunca teria aprendido na faculdade. Eu vi, então, caraca, existem conhecimentos que não são dados na escola ou na faculdade. E ao longo desse tempo, em que eu estava deixando de responder a pergunta como é que eu ia gastar aquele dinheiro que meu pai me deixou, eu comecei a pensar, putz, cara, já que eu não sei como é que eu vou gastar, porque eu larguei medicina, melhor que eu deixe ele rendendo da melhor forma possível. E aí o que aconteceu? Eu fui no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, procurei lá. Como começar a investir? E aí eu conheci o cara espetacular, velho, chamado Thiago Nigro. Esse cara aqui mudou minha vida, mano. Ele começou a falar sobre educação financeira, começou a falar sobre como investir, e depois eu conheci também a Natália Arcuri, incrível tudo que ela faz. Conheci o Bruno Perini, Lucas Pitt, conheci o Fábio Holder, conheci o Gustavo Cerbasi, decorei tudo do Gustavo Cerbasi. Falei, caraca, outro mundo que se abriu à minha volta. Falei, caramba, que doideira, né? Porque, você vê, a gente na escola é ensinado a seguir um caminho padrão. Você deve estar muito bem familiarizado. Qual é? Você vai para a escola, você tira boas notas. Você passa de ano. Você sobe para o próximo ano, tira boas notas. E assim você continua até você se formar, fazer o Enem e entrar para a faculdade. Só que você pode, nesse Enem, voltar, porque você não conseguiu passar para a faculdade, aquela única profissão que você foi incentivado a escolher para os próximos 45 anos da sua vida, a exclusão de todo o resto. Como se tivesse só uma única coisa que você tivesse perseguir alcançar a exclusão de tudo que existe. Isso é um modelo tradicional que hoje a sociedade vê como um modelo certo. É aquele que, se você cumprir, você está bem. Se você não cumprir, você está errado. Só que a sociedade não prepara a gente a esperar a consequência da gente ter incongruência nas nossas decisões. Incongruência no quê? Incongruência de você seguir um caminho que é completamente diferente daquilo que você foi ensinado a seguir. E aí o que acontece? Você fala, putz, eu não estou gostando de engenharia, não estou gostando de medicina, eu sou o problema. Eu sou errado. Você começa a se sentir mal, porque todo mundo estava feliz da vida, nas suas faculdades, se sentindo bem. Seus pais te ensinaram que você tem que escolher a sua profissão da sua vida. Você, muito cedo, tem os seus pais perguntando, e aí, cara, o que você vai fazer da vida? Mas, mano, a gente muda, né? A gente adquire conhecimento ao longo do tempo. Às vezes você gosta de tocar violão, num dia você não gosta mais do outro, cara. Às vezes você tá perdidamente apaixonado por alguém, no dia você não tá mais no outro. Às vezes você gosta de comer bolo, no dia você não gosta mais no outro. A gente muda, a gente é volúvel. Então, a gente precisa estar constantemente sendo incentivado a novos inputs para não cair na mesmice, porque a mesmice faz com que a gente fique na mesma. E isso não move ninguém. Mas ainda assim, a gente é meio que tido como normal você fazer uma única coisa para sempre. Então, quando eu cheguei na faculdade, e quando eu comecei a ter contato com a empresa júnior, e quando eu comecei a aprender a investir, eu vi duas coisas. Primeiro, todo mundo lida com dinheiro. Independentemente de quem você seja. Você pode ser um advogado, engenheiro, você pode ser gari, você pode ser astronauta, você pode ser bibliotecário, você escolhe, cara. Você vai ter que lidar com dinheiro. A não ser que seja um monge tibetano que tem uma terra autossuficiente. Você vai precisar saber como investir o dinheiro que você recebe no mês. Você vai saber como diversificar a sua renda para cumprir determinados objetivos que você tem na sua vida. Você tem o direito de saber que você não precisa depender do INSS aos 65 anos de idade. Porque é isso que a gente aprende. Você vai trabalhar numa boa empresa para se aposentar com um bom salário, porque você vai conseguir se aposentar com o teto do INSS. Cara,
Hoje, uma pessoa, eu fiz essa conta, uma pessoa que recebe R$3.000 por mês, sabe quanto é que ela tem que contribuir? Ela contribui para o INSS 11% do salário, isso é média, né? Então a pessoa vai lá com R$3.000, contribui 11% do salário, o empregador contribui com mais 20%. Se ao invés desse dinheiro, né, ter sido usado para ir para a Previdência Social, ao invés disso fosse usado para ela mesma investir o seu dinheiro, ela com uma rentabilidade de 8% ao ano, depois, quando ela chegasse aos 65, uma pessoa com R$3.000 por mês de renda, durante todo esse tempo. Sabe quanto ela receberia de renda passiva, velho? Ela receberia de renda passiva R$26.000 por mês, porque ela teria acumulado um patrimônio de 4,5 milhões. Ganhando R$3.000 por mês, só investindo aqueles 11% que ela já dá para o INPS. Só os 11, nem conta os 20 da empresa. Não, conta os 20 da empresa. Considera que esses 20 seriam dinheiro que a empresa deixaria de pagar direto, pagaria para o empregador, para o funcionário, para ele mesmo decidir o que fazer com o próprio dinheiro. Tá bom? Então seria 31% do salário que ele iria investir, vamos colocar desse jeito. Poderia se aposentar ganhando R$26.000. Uau. Precisa se aposentar ganhando menos do que ganhou a vida inteira, porque alguém que ganha R$3.000 por mês nunca vai se aposentar com o teto do INSS. Então, isso me mostrou o direito que todo mundo deve ter de ser dado educação financeira, de base. Não é algo que você deve ver só na faculdade, isso a gente nem é. Mas isso é algo que deveria ser dado no ensino básico. Sabe por quê, cara? Porque é fácil. Não é difícil. Você fala de taxa Selic, sobre política monetária do Banco Central, expansionista, contracionista, e fala, meu Deus, mas que coisa difícil daí. Isso é um bicho de 7 cabeças, eu não consigo entender. Não é pra mim. Não é pra mim. Mas, cara, é moleza, isso daqui é muito fácil, pô. A gente tem hoje pessoas que têm 11 anos de idade, começaram, e assim, só porque se não tinha um filtro, sabe, naquela coisa de, putz, vou estudar isso daqui. Mano, tem um moleque agora, ele começou com 11 anos de idade, chama Kid Investor, o cara tem 13, começou há 2 anos atrás, ele tá com 350 mil seguidores. Deve estar com mais, né, amor, agora? O maluco tá crescendo, tipo, 20 mil por dia e não tô brincando. Uau! É sério, por dia. 13 anos de idade. Ele tem 13 anos. É. Incrível, Felipe Molheiro. O moleque, ele fala sobre finanças, cara. Ele tem 13 anos de idade. Mas ele não fala sobre finanças como um moleque de 13 anos de idade. O cara fala que nem adulto. Por quê? Porque ele é genial? Porque ele é simplesmente fora da curva? Pode ser. Ele pode ser fora da curva. Mas o bottom line é que ele não teve filtro para começar a aprender. Se um moleque de 11 anos de idade consegue aprender sobre educação financeira, cara, qualquer um consegue, mano. E ainda assim, a gente não é dado isso na escola. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. A segunda foi a seguinte. Tinha vários amigos na faculdade, pessoas que eram mais velhas do que eu tinha conhecido na empresa júnior, que estavam fazendo outras coisas na vida também, e estavam se formando, né? E aí, amigos que você se preocupa, e aí, cara, pô, se formou, aí como é que tá a vida? Aí ele, mano, não consegui nem emprego ainda, cara. Tô esperando aquela proposta de estágio lá do programa de trainee, mas sei lá, vou trabalhar com outra coisa. E aí o que acontece? A pessoa passa 5 anos, no mínimo, tá? Porque normalmente em engenharia a galera se forma mais do que isso. No mínimo 5 anos, com dificuldade do caceta, mano, estudando cálculo todo dia, essas coisas que eu te falei, pra conseguir ter finalmente o diploma e, cumprindo todos os crachás que a sociedade impôs, finalmente viver bem, tá bem de vida, e não consegue emprego. Ou então, se consegue, vai ser desrelacionado à área do qual ela se formou. Ou então, se consegue, vai ser para ser contratado numa posição inferior daquilo que o diploma dela teve. Por exemplo, um engenheiro que é contratado como analista, porque existem muitos outros engenheiros muito mais experientes que estão aceitando ganhar o piso de um engenheiro recém-formado. Mas por que isso acontece? É porque os empregadores são seres opressores capitalistas que querem o mal de todos e estão desesperadamente procurando lucros? Não, cara. É lei da oferta e da procura, pô. Lei de livre mercado. A gente não tem pessoas suficientemente aptas a abrir empresas para absorver toda essa demanda. Existem mais pessoas se formando do que empresários criando empregos. O que acontece? O valor que essas várias pessoas têm ao se formar diminui, é pequeno. É uma simples defasagem de lei da oferta e da procura. E eu acho que nessa defasagem, me permite me interromper, é a formação dessas pessoas. Existe, da mesma maneira que existe uma defasagem, existe uma carência em alguns segmentos da sociedade. Por exemplo, como que você descobre, por exemplo, sei lá, que desenvolvedores talvez não, desenvolvedores é uma dificuldade, mas profissionais de Product Owner. Legal. Como é que você vai descobrir um Product Owner hoje? Depois que ele sai da faculdade. Depois que ele sai da faculdade? Não vai. Então, a minha pergunta é, o sistema de ensino brasileiro está completamente falido? Então,
Eu sei que é difícil. Eu não quero que ninguém tire isso meu de fora de contexto, entendeu? Tá, mas eu acho que é o seguinte, cara. A nossa sociedade valoriza um modelo de ensino que foi criado para suprir a necessidade de uma sociedade de 150 anos atrás. Por quê? No modelo de revoluções industriais, onde as máquinas estavam tomando conta do processo produtivo, os artesãos deixavam de tomar conta do processo produtivo e davam lugar à esteira de produção, o que aconteceu é que os empresários, os detentores dos bens de produção, eles precisavam de pessoas com cabeça apta a trabalhar de uma forma segmentada, repetitiva e cíclica nas suas indústrias. Ou seja, o modelo de ensino foi pautado, foi criado para suprir essa necessidade, para formar pessoas que tinham cabeça de saber como atuar numa esteira de produção. Ou seja, pessoas absolutamente especialistas. O reflexo dessa criação a gente vê até hoje. Hoje, quando você vai fazer medicina, você passa 6 anos na faculdade de medicina. Depois você passa mais 5 anos na residência. Cada dia que passa, você se torna mais especialista. O que acontece? Ou eventualmente mais obsoleto. Ou eventualmente mais obsoleto. Porque é um meio tão nichado, é um mindset tão preparado com um formato antigo, né, de 150 anos atrás. Como é que você vai ter senso crítico para ver o que está acontecendo no mundo e se adaptar às circunstâncias? Você sabe fazer aquilo? Faz isso daqui desse jeito aqui. Eu faço esse jeito aqui, eu aprendi. Agora faz desse... Não, esse daqui eu não sei. Não, mano, a ideia é pensar que hoje as demandas do mundo são completamente diferentes daquelas de 150 anos atrás. Claro. A gente tem outros problemas. A gente não vive mais na indústria. A gente precisa de pessoas que têm cabeça pensante, que conseguem identificar os problemas do mundo e tirar conclusões sobre o que fazer para resolver esses problemas. Como é que você consegue... Cara, isso é a cabeça do empreendedor. Só que as pessoas falam, eu não quero empreender, não é para mim. Irmão, empreender é qualquer um. E empreender não é simplesmente você abrir um CNPJ, cara. Empreender é uma filosofia de vida. É você tapar do que está acontecendo no mundo. É você ser cético para entender a causa do que aquilo que você viu ali gerou. Então, o que gerou aquilo que você está vendo? Quais são os impactos que isso tem no mundo? Existe alguma coisa que você individualmente pode fazer para melhorar? Da sua parte, sabe? Porque quando você é um ser pensante, você olha numa perspectiva muito mais macro. Você deixa de ser um ser absolutamente egoísta, individualista, e você passa a pensar no todo.